Uma história de amor. Assim descreveu Andy Serkis sobre Venom, Tempo de Carnificina. Só que vai ser uma história de amor um pouco estranha, já que ele estava falando sobre a relação dos simbiontes e os seus hospedeiros, Ed Brock com Venom e Cletus Cassidy como Carnificina. O fato é que Venom 2 vai chegar com tudo em outubro. E vai mostrar o embate de dois vilões pesados da Marvel. Sem falar que o teaser do Spider-Man 2, a sequência do jogo de 2018, confirmou o Brutamontes no game. Ou seja, o personagem tá requisitado. Mas vem cá, você sabe de onde ele veio? Conhece a real origem dele? Não tô lembrado, não. Vem com a gente descobrir nesse vídeo. Eu sou a Amanda Constantino. E eu sou o Vitor Lisita e você tá na Fatos Nerd. O Venom é um personagem antigo, um dos inimigos clássicos do Homem-Aranha, que tá por aí desde os anos 80. E com um visual bem parecido com o do Cabeça de Teia, não demorou muito para ele conquistar vários fãs ao redor do mundo. Alguns que nem entendiam direito o personagem, só gostavam porque ele tinha aquela coisa bem badass. Só que a parte mais impressionante é que ele foi concebido por um fã. O Venom nasceu a partir dos desenhos de um cara chamado Rand Schuller, que era um fã, assim como eu, o Vitor e você. Na década de 80, a Marvel estava procurando novos desenhistas e escritores, então a editora resolveu criar uma competição para dar uma oportunidade ao público. Foi então que Rand, que acompanhava as histórias do Homem-Aranha, resolveu fazer um desenho de com um traje diferente para o herói. Justamente o traje preto que todo mundo conhece e tá ansioso para ver aparecendo no MCU. Só que a ideia inicial era só isso: um novo traje pro Homem-Aranha. O que o Rand não fazia ideia era que isso acabaria sendo o pontapé inicial para que se tornaria o Venom. A Marvel achou a ideia do uniforme preto legal e resolveu comprá-la por $220. Apenas. E aí, anos depois, estava lá a Sony fazendo mais de $850 milhões em bilheterias com o filme do Venom, e a continuação promete ser um sucesso ainda maior, já que o Carnificina tá no filme, sem falar da grana com as HQs, não é mesmo? Pois é, o cara recebeu uma pechincha, coitado. Nossa, coitado, $220 por 800 milhões. Então, mas a questão é que o traje preto apareceu pela primeira vez nos quadrinhos durante os eventos de Guerras Secretas, uma saga gigantesca que talvez role nos cinemas em algum momento aí do futuro. Parece até que existem já umas conversinhas aí, né? Mas será que daria certo em live action? Acho que só vendo pra crer. A história mostra o Beyonder, uma entidade super poderosa colocando os heróis e os vilões mais fortes da Marvel pra brigar entre si. E se você assistiu Dragon Ball Super, é bem na vibe do Torneio do Poder. Na época, foi o próprio Peter Parker quem vestiu o traje preto, e assim como foi mostrado em Homem-Aranha 3 e nos desenhos, né, essa nova roupa aumentou bastante os poderes do Peter. Só que aí ele começou a perceber que tinha alguma coisa errada com o uniforme. Ao voltar pra Terra, o Peter descobriu o que a gente tá cansado de saber. Na verdade, o traje era um alienígena perigoso que afetava até mesmo a personalidade do herói. Em Homem-Aranha 3 isso fica bem claro, né? Principalmente com aquelas várias cenas de dancinha dele no decorrer do filme. Amo, maravilhoso, inclusive. Mas a sorte foi que o Peter encontrou um jeito de expulsar aquela coisa do corpo usando ondas sonoras potentes. E depois disso, o Venom não apareceu de uma vez na história. Tudo começou em 1986, quando a Marvel passou a sugerir que um novo vilão daria as caras. Que o sentido de aranha do Peter não detectava. Foi uma época de muito mistério nos quadrinhos. A editora fazia questão de mostrar o vilão apenas nas sombras, e foi só em 88 que ele apareceu completamente em The Amazing Spider-Man 300. Daí os anos foram passando e o personagem foi reformulando até chegar em uma versão mais famosa. Ed Brock, o Venom mais conhecido e que apareceu nos filmes, foi criado em 1988 por Todd McFarlane e David Michelinie. Quase que não saiu. E foi nesse momento que toda aquela história do alienígena no traje foi encaixada na vida do jornalista. Mas olha, quase que ela foi bem diferente. Exatamente. Durante o desenvolvimento do personagem, David queria seguir por um caminho mais ousado. Para ele, o Venom deveria ser uma mulher, com uma história de origem ainda mais trágica do que a do Ed. Seria mais ou menos assim: durante uma batalha do Homem-Aranha, uma mulher acabaria abortando seu bebê e o marido morreria por causa das consequências da luta. E não só ele, na verdade, o bebê também não sobreviveria. Seria nesse momento, no meio do conflito, que a mulher seria possuída pelo simbionte. Ela iria atrás da vingança contra o Homem-Aranha depois disso.
A questão é que a ideia foi considerada pesada demais e David foi gentilmente solicitado a mudar a história do vilão. Você é ousado, você é muito ousado, você sabia? Daí, quando finalmente colocaram Ed Brock na história, boa parte do passado do Venom já estava estabelecido. Ele fez parte de uma raça de simbionte chamada Clinter. E como simbiontes, eles precisam de hospedeiros para sobreviver. Em troca, o simbionte dá poderes pro seu hospedeiro, quase como uma troca de favores ou o pagamento do aluguel, digamos assim, né? Pois é. Clinter. E o curioso, Clinter. E o que eu disse? Clinter. E como é? Clinter. E o que eu disse? Clinter. E como é? Clinter. E o curioso é que por mais que o passado da raça seja sombrio e os caras sejam bem assustadores, né, quem já viu sabe, eles meio que se consideram uma espécie benevolente, né, assim, mais ou menos isso. Um dos objetivos deles é sobreviver e formar uma sociedade melhor para se viver, com hospedeiros sendo transformados em guerreiros nobres e justos. O problema é que eles acabam potencializando as características do hospedeiro e seria preciso uma pessoa muito pura para que essa utopia se tornasse possível. E você sabe como é que é a humanidade, né? É podre! Podre. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E como resultado, o simbionte acaba se corrompendo e espalhando o caos. Daí a péssima popularidade da raça. Então, quando uma pessoa é ruim mesmo, horrível, como no caso do Carnificina, o resultado é bem tenso, né? É, exatamente. Agora, apesar do filme fazer uma abordagem diferente do personagem como um anti-herói mais amigável e engraçado, o cara passou anos e anos sendo um vilão. E seus poderes deram muito trabalho pro Homem-Aranha. Só pra começar, o simbionte pode melhorar as habilidades naturais do hospedeiro, como aconteceu com o Peter. E não só no sentido de força sobre-humana, super velocidade e agilidade. A pessoa também se torna mais resistente, com uma durabilidade anormal e até com capacidades curativas. E o que eu disse? Curativas. E como é? Curativas. Ele também pode esticar e expandir o seu corpo para todos os lados, o que acaba sendo uma arma bem poderosa para o hospedeiro. E essa mesma habilidade também permite que ele assuma outras aparências. Para você ter uma ideia, nos quadrinhos, ele até já assumiu a forma de outras pessoas. Várias outras habilidades foram mostradas na HQ. Entre uma e outra, ele já foi capaz de gerar outros simbiontes como se fossem filhos ou clones. Sobreviveu a condições extremas, até no espaço, manteve o hospedeiro a salvo de um câncer terminal e até tomou a forma de um carro. Foi bizarro isso, né? Chocada. Ela tinha até ficado impactada na outra versão. Eu tava aí. muito impactada com essa transformação. Tomou até uma aguinha. Total. Fiquei nervosa. Fiquei... Eu tô passada, chocada. Mas bora aproveitar esse gancho para falar dos hospedeiros do vilão. Depois que o Peter conseguiu expulsar o simbionte, a criatura andou um tempo sozinha ali na vizinhança até se esbarrar com o Ed Brock. E meu cabelo caiu. E uma vez que isso aconteceu, ele acabou se tornando o segundo e mais popular hospedeiro do Venom. Inclusive, né, a gente pode lembrar também que o nome foi dado pelo próprio Ed. Se liga no tamanho dessa treta. O Venom pode ser... Não. Muita treta, vixe, muita treta. Aí já foi, mano. Já foi. É muita treta. É muita treta. Pode continuar. Muito certo está você. Então se liga nessa treta. Venom pode ser traduzido como peçonhento ou mesmo como veneno. E pro Ed, o herói acabou... Veneno. Veneno, né? Veneno. Garoto veneno. E pro Ed, o herói acabou com a sua vida. O herói, no caso, o Homem-Aranha, né? Talvez fique meio estranho isso. Quase como um veneno metafórico. E aí veio o nome. Como é que é o nome? Venom. Bom, e a verdade é que combinou perfeitamente com o vilão. Tanto é que todos os outros hospedeiros do simbionte também ficaram conhecidos como... Venom. E não foram poucos, não. Depois do Ed, Ângelo Fortunato e Mac Gargan foram dominados. Mas a lista... Continua. A lista continua. Até nomes de peso, como Deadpool, Justiceiro, Capitão América, Galactus, Miss Marvel, Hulk e Groot sofreram com o bicho. Seja em realidades paralelas ou no universo tradicional, o Venom já deu uma caminhada boa por aí. O mais recente foi o Flash Thompson, que trouxe uma nova roupagem pro vilão. Isso porque a Marvel já tinha trabalhado o Venom como anti-herói há anos. O próprio Ed se mudou para São Francisco para que pudesse começar uma nova vida, dessa vez como
mocinho. E mais tarde ele seria ainda mais heróico ao se transformar no Anti-Venom, uma versão completamente contrária do vilão. A aparência dele é bem diferente, eu acho que seria bem legal ver isso nos cinemas, né? Talvez em um Venom 3 ou um encontro com o Homem-Aranha, quem sabe. A questão é que o Flash Thompson levou a sério essa história de ser anti-herói. Depois de perder as 2 pernas na guerra do Iraque, ele voltou para os Estados Unidos e fez parte de uma operação para se fundir com o Venom de forma controlada, se é que isso é possível, né? E com isso ele não recuperou as pernas, como ainda ganhou todos os outros poderes da simbionte. A partir daí, o Flash se tornou um agente especial das Forças Armadas Americanas e ganhou o nome de Agente Venom. Esse anti-herói teve muito destaque nas páginas da Marvel e até foi convidado a se juntar aos Vingadores Secretos pelo próprio Capitão América. Não é uma coisa que a gente vê todo dia, sabe? E depois disso, ele ainda teve uma de suas melhores fases, quando fez parte dos Guardiões da Galáxia. E no meio disso tudo, a verdade é que o Venom ainda tem muita história pra contar nos cinemas. Por mais que a gente queira ver o Tom Hardy interagindo com o Tom Holland, ou mesmo com as versões antigas dos Aranhas, ele pode continuar sozinho por mais um tempo. E eu só espero que não tanto tempo assim. Agora deixa aqui nos comentários que outros assuntos vocês querem ver aqui no canal. E claro, curta o vídeo, assina o canal pra ajudar a gente e ative o sininho pra não perder nada, beleza? Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau, gente. Falou.